Olá, Yutunautas! Este é mais um Fora do Padrão e finalmente estamos terminando o nosso especial Oscar 2017 e hoje vamos falar sobre a categoria mais esperada, que é Melhor Filme. Para falar dos filmes com mais detalhes, eu dividi a categoria em dois, então hoje eu vou falar de 5 desses indicados e no próximo programa dos outros 4 restantes. Como já estamos na semana final, né, então vai ter um pouco de spoiler sim. Até que não vai ter spoilers muito profundos assim, mas um pouquinho de spoiler vai ter. Então no programa de hoje são os 5 que eu menos gosto, o que não significa que são filmes ruins, eu gosto de todos, exceto de um. Alguns deles eu gosto muito, mas é que comparado aos 4 que vem no programa seguinte, esses ficam um pouquinho abaixo. Então vamos aos indicados logo após a vinheta. Lion, Uma Jornada para Casa. Dirigido por Garth Davis e indicado a 6 Oscars, o filme narra a história real de Saru Briley, inicialmente um menino de 5 anos de uma área bem pobre da Índia que acaba se perdendo e vai parar a quase 2.000 quilômetros de distância de casa. E ele passa por situações terríveis, vai parar num orfanato e depois acaba sendo adotado por um casal australiano. Mais de 20 anos depois, ele entra numa jornada para encontrar sua família verdadeira e sua casa. Eu acho que a fotografia e a escolha de planos do diretor são coisas para se destacar nesse filme. Ele destaca muito a imensidão das paisagens e ele faz isso por cima, o que tem tudo a ver com a questão do Google Earth, que o filme destaca na busca do protagonista pela sua casa. Mas o destaque mesmo desses enquadramentos são as cenas que envolvem um menino que está sempre muito pequeno diante da imensidão, seja de paisagens como o deserto, ou tem uma que ele tá num viaduto que é muito bonito, ou seja no meio de uma multidão de pessoas, a ideia que passa ali é que aquele menino é insignificante perto de tudo aquilo. E isso tem tudo a ver com a causa social que o filme tem. Nos letreiros finais ele destaca que por ano mais de 80 mil crianças se perdem na Índia, então o filme está levantando fundos para essa causa e ele quer chamar a atenção disso. Eu acho que ele quer chamar a nossa atenção também como privilegiados para o descaso que muitas vezes a gente tem com pessoas que não têm nada, não tem nenhuma casa. E é louvável ele fazer isso, eu acho que ele é muito eficiente. Tem uma cena, por exemplo, que tem um grupo de crianças dormindo juntinhas numa estação de trem e aí no dia seguinte elas acordam apavoradas com uma situação e tem que começar a correr. Aquilo é de cortar o coração. Aliás, se o filme fosse só a primeira metade, que é a parte focada no menino, seria um filme incrível. O Sunny Pawar, que é o ator que interpreta o Saru, ele é incrível, ele é um menino muito expressivo, os olhos dele dizem tanta coisa, ele é tão carismático e toda vez que ele grita Gudu, que é o nome do irmão dele, eu morria um pouco no cinema. Ele é um doce de criança e ao mesmo tempo super esperto, então eu quero ver esse menino brilhar muito ainda. A minha única crítica a essa primeira metade do filme é a maneira como os indianos são retratados. Eu acho que é importante entender que eles estão num contexto de muita pobreza e de muita dificuldade, mas quase todos os indianos que aparecem nessa primeira metade são de alguma forma violentos ou abusivos. E acho que isso fica pior ainda quando ele é adotado pela família australiana, que rola um clima meio, nossa, que sorte, você vai ser adotado por uma família branca e rica e morar num país rico, uhul! Então, não acho que isso seja algo que desmereça o filme, não é um grande demérito, mas é algo que poderia ser facilmente contornado, sabe? Os principais problemas do filme começam mesmo quando Dev Patel, que é o protagonista já na fase adulta, entra numa verdadeira obsessão para encontrar a sua família. Isso porque a verdadeira motivação dele fazer aquilo nunca fica muito bem estabelecida. Eu entendo que o que ocorre ali com ele é muito semelhante a um quadro depressivo mesmo. E esses quadros psicológicos, muitas vezes o estopim deles pode ser realmente algo muito simples, como no filme, por exemplo, mostra que ele vê um doce e ele lembra de casa por causa desse doce. Mas isso é o meu entendimento, não é o filme que estabelece essa relação. As obsessões dele não parecem ter justificativas plausíveis, é muito rápido ele se tornar essa pessoa amarga que começa a tratar os outros mal, e era importante você entender essa motivação porque afinal é um filme sobre jornada. É importante você embarcar com ele nessa jornada, essa é a proposta do filme. Isso não é culpa do Dev Patel, ele é um bom ator, você compra o sofrimento emocional dele, mas não faz o menor sentido a indicação dele porque ele está indicado como ator coadjuvante. E quando é que a academia vai parar de fazer essas palhaçadas de indicar a pessoa principal pro coadjuvante só pra ter mais chance de ganhar? O protagonista é o personagem principal do filme. O personagem principal do filme é o Saru, que é interpretado pelo
Dev Patel. Não faz sentido a indicação dele em coadjuvante. É boa, mas não merecia estar em coadjuvante porque não é justo, mas também não é boa o suficiente pra estar na categoria principal. Mas as chances dele como coadjuvante não são nulas. Ele tá bem longe de ser o principal, mas não são nulas não. Em compensação, as chances da Nicole Kidman, que também tá indicada atriz coadjuvante, são quase zero. Mas eu acho a indicação dela merecidíssima. Ela é uma das minhas favoritas, ao lado da Naomi Harris e da Viola Davis. A dedicação que ela tem pelos filhos, você compra o amor dela por aquelas crianças desde o início, é muito crível. E o cansaço que ela exibe depois de um tempo, depois de já ter criado com muita dificuldade aquelas crianças por causa da carga emocional que elas carregam, esse cansaço tá na expressão dela. E ela tem a cena em que ela conta pro filho em que ela quis adotar eles. Ela podia ter filho, mas ela quis adotar eles. E ela explicando do porquê que isso acontece é muito tocante, ela te convence demais. Um outro problema que eu acho do filme é que ele apela um pouco pra sentimentalismo barato. A situação é triste, eu entendi, eu iria chorar de qualquer forma. Você não precisa colocar um pianinho e um violinozinho e uma trilha bem maniqueísta pra ficar tentando me fazer chorar. A trilha tá indicada, inclusive, e eu nem acho muito justo porque é uma trilha bem convencional. Acho que o filme tem uma aura meio Globo Filmes, às vezes, sabe? Parece que vai aparecer o Luciano Huck trazendo a mãe dele, oferecendo reformar a casa. Lion é um bom filme, é um filme com méritos, eu indico que as pessoas vejam porque você vai chorar, e chorar é bom, chorar lava a alma, e se você não chorar com aquele final, você está morto por dentro. Mas se o Oscar fosse meu, eu não indicaria melhor filme. A única indicação que eu manteria realmente é da Nicole Kidman, mas acho que ele tem bem poucas chances de prêmios mesmo na real. Estrelas Além do Tempo, dirigido por Theodore Melfi, indicado a 3 Oscars, e ele conta a história real de 3 mulheres negras muito fodas, que você deveria pesquisar sobre elas, que trabalharam na NASA na década de 60, durante a época de ouro da NASA, na época da corrida espacial, isso na Virgínia, numa época que ainda tinha muita segregação racial, e o filme foca na Katherine Johnson, que é interpretada pela Taraji P. Henson. Esse é o filme mais girl power e o que você mais se sente bem assistindo. Ele é um filme divertido, ele é um filme que tem defeitos, eu vou falar sobre eles, mas eu acho que a maneira como ele aborda a história, sabe, contando que essa não é uma história triste, essa é uma vitória, essa é uma ode às mulheres negras, sabe, essa é uma homenagem. Mas vamos começar pelos defeitos. O principal é que eu acho que o roteiro é bem bobinho e previsível, eu não entendo porque tá indicado, acho ele bem formulaico, tem uns diálogos muito expositivos e tem umas falas bem pobres, assim, parece que um dos roteiristas escreve aquelas sitcoms bobinhas. E acho que outro defeito do filme é aquelas mulheres são fodas, porque elas são fodas, você vai perceber isso. Você não precisa diminuir os outros personagens para mostrar isso. E eu acho que ele faz isso às vezes. Tirando elas, parece que todo mundo é muito burro ali. Por exemplo, por mais de uma vez ela vai escrever alguns cálculos na lousa e todo mundo senta pra ficar olhando e falando uau, assim, tipo, ninguém participa e fala, nossa, que maravilhoso aquilo, não sei o quê. É uma coisa meio escolinha do professor Raimundo, sabe? Ou a Octavia Spencer, ela pega e muda o cabo de uma máquina da IBM e tipo, nossa, esses cabos estão no lugar errado, muda pra outro lugar. E todo mundo fala, uau, o cabo estava no lugar errado o tempo todo. É a NASA, na época da corrida espacial. Ninguém era burro ali. E o auge disso pra mim é colocar o Sheldon do Big Bang Theory pra interpretar o Sheldon. Tipo, o cara chefia o departamento da missão mais importante pros Estados Unidos daquela década. E a única coisa que ele faz é beicinho e cara de estou com inveja, não sei fazer isso. Por que ele tá ali? O que ele tá fazendo ali? Sério, foi bem adolescente isso. Mas o filme é adorável. Eu acho que ele toma uma decisão muito corajosa e que poderia dar muito errado, mas não dá, que é o ritmo. Ele adota um tom alegre pra contar aquela história. Ele entende que você não precisa do pianinho e das coisas melodramáticas pra tornar aquela situação racista e monstruosa. Não, ele faz isso de maneira sutil. Ele mostra os bebedouros segregados, ele mostra que a máquina de café tem que ficar num lugar diferente, ele mostra a pessoa entregando uma lixeira pra uma cientista foda por confundi-la com uma faxineira. Ele faz isso também com olhares e ele faz isso vestindo praticamente todo mundo de branco em ambientes muito claros que ressaltam a cor da pele delas e que mostra que para aquelas pessoas ao redor, infelizmente a cor da pele delas faz diferença. E a maneira que elas reagem a isso é tipo, não, eu vou mostrar pra esses branquelos que eu sou muito foda, tal. Então a fotografia vibrante, a trilha, é tudo bastante empoderador pra elas, sabe? É muito legal isso. E acho que o filme também poderia acabar reforçando um discurso não muito legal de meritocracia, do tipo, nossa, essas mulheres são muito fodas, olha lá, elas batalharam muito mais do que todo mundo. Mas não é isso que ele faz. Elas têm que batalhar muito mais do que todo mundo pra conseguir
o básico para conseguir manter o emprego, para conseguir os direitos que todo mundo já tem naturalmente, mas elas não, elas precisam fazer esforço extra. E a analogia do banheiro é muito boa para isso. Ela tem que percorrer 1 quilômetro para satisfazer necessidades básicas e carregar trabalho junto, porque ela é mais cobrada do que os outros. E isso não é porque, tipo, nossa senhora, essas mulheres são trabalhadoras demais, mereceram não sei o quê. Isso é porque elas são mulheres negras em uma época em que o Estado batalhava para mantê-las invisíveis. Essa tática é tática de sobrevivência. O filme também tem umas escolhas de enquadramentos muito boas. Tem uma cena na qual Kevin Costner fica conversando com a equipe e ele fica se movimentando pela sala, mas frequentemente ele fica se colocando exatamente em frente e de costas para ela, como se tapasse a Catherine do restante da equipe. Também tem uma cena na qual uma porta fecha na cara dela e aquela luz que entrava de repente deixa de existir, que é muito bacana. São analogias bem sutis, mas muito eficientes. A outra indicação é para Octavia Spencer como coadjuvante. Ela é a única atriz negra que já venceu um Oscar a ser indicada novamente. E eu acho que é uma boa atuação, acho que ela é convincente, mas não acho que é um grande destaque que justifique a indicação. Aliás, as três são muito boas, não é à toa que elas ganharam o SEG de melhor elenco. Mas eu acho que nenhuma das atuações se compara às outras atrizes que são indicadas. Não sei se eu indicaria alguma delas, mas fui muito surpreendida pela Janelle Monáe, que interpreta Mary, que é a personagem que é o alívio cômico. Ela é a mais divertida, ela é aquela mulher que não leva desaforo pra casa, e acho que ela faz um trabalho muito bom, inclusive até um pouco melhor que o da Octavia Spencer. Gostaria de ver esse filme indicado também por design de produção e figurino. Acho que são muito bons para ambientar a década de 60, e eles são bem coloridos, então acho que eles contribuem para esse tom empoderador que o filme dá, mas eles também fazem contraste com o branco excessivo quando você precisa daquele ambiente opressor da NASA. Eu indicaria melhor filme, porque eu acho que os méritos deles são maiores do que os seus defeitos. É uma história que vale a pena ser contada, as pessoas precisam saber daquela história. E de todos os 5 filmes que eu vou falar hoje, ele é o que tem mais chance. Não que ele tenha muita chance, são muito poucas, mas é que os outros 4 têm nulas. Um Limite Entre Nós, em inglês Fences, dirigido e estrelado pelo Denzel Washington e concorrendo a 4 Oscars. O filme é baseado numa peça homônima da Broadway de 1987, que na época ganhou 3 Tony Awards, que é o principal prêmio do teatro americano. Em 2010 foi feito um revival da peça, com os 5 atores adultos que também estão no filme, e, de novo, ganhou 3 Tonys, incluindo Denzel Washington e a Viola Davis. Depois de interpretar esse papel mais de 100 vezes nos palcos, o Denzel se sentiu muito confortável para dirigir um roteiro adaptado pelo próprio criador da peça, o August Wilson, que morreu em 2005. Essa é a única das peças dele que ele adaptou para o cinema, e dá para notar. Eu já falei nos programas de atuações que o principal defeito desse filme é a adaptação dele para o cinema, porque ele não tem nenhum grande momento cinematográfico e em pouquíssimos momentos ele parece cinema. Ele te lembra o tempo todo que você está assim assistindo uma peça de teatro filmada. Todo o drama da história está baseado na relação entre os personagens. O protagonista é o Troy, interpretado pelo Denzel Washington, que é um homem muito difícil, é aquele clássico machão orgulhoso que acha que porque ele sustenta a casa, todo mundo ali tem que obedecer ele e viver sob as regras dele. Acho que até nesse ponto é uma crítica bem interessante ao patriarcado. E esse é um homem que mantém as pessoas que ele ama dentro das cercas emocionais que ele constrói. Então, poderia ter um baita de um elemento cinematográfico ali, que é o raio da construção da cerca em volta da casa, mas ok, é um elemento que tá ali, mas que não é tão bem explorado assim visualmente. Não lembro de quase nada de elementos que são explorados bem visualmente. A única coisa que eu lembro é o envelope de dinheiro que ele entrega toda semana pra mulher, que é o salário dele, e aquilo é muito importante pra dizer sobre o que aquele personagem pensa e sente, mas nada de muito destaque. A câmera usa muitos planos fechados que confinam eles dentro dos ambientes, e ok, isso é importante, mas isso é principalmente para destacar os atores, porque é um filme que está completamente nas costas dos atores. A narrativa desse filme está na fala. Tudo que você precisa saber, eles falam. Eles falam muito, eles falam pra cacete, eles falam o tempo todo, eles são tipo as Gilmore Girls. E muitas dessas falas são expositivas num nível que não dá, sabe? É uma família que mora junto há décadas, eles estão contando as histórias que todos eles já deveriam estar carecas de saber, e eles se continuam como se estivessem surpresos, sabe? Sério, isso aconteceu? Mas muitas das falas também são muito bonitas, são monólogos muito longos, alguns muito poéticos, que dizem não só sobre o que aqueles personagens pensam e sentem, mas sobre o que eles são intimamente, que eles nem sabem que eles são.
E ele vai colocando essas falas uma coisa de cada vez, você vai sabendo um detalhe da vida de cada um deles de cada vez, para que você não julgue aqueles personagens, porque tem muita coisa para ser julgada ali. E ok, essas falas também são roteiros, mas elas provavelmente também estavam na peça, né? Então, ponto pra peça, não pra adaptação pro cinema. E muito do poder desses monólogos, mais do que roteiro, tá nas atuações. Eu já falei bastante sobre as atuações no programa de ator, sobre o Denzel Washington, que eu acho que é um pouco exagerado para cinema, e no programa de atriz, embora Viola Davis esteja indicada como atriz coadjuvante, não faz o menor sentido, ela é uma das protagonistas do filme, ela deveria ser indicada a melhor atriz. Inclusive, o Denzel Washington falou numa entrevista que ela deveria estar indicada a melhor atriz e que ela está como coadjuvante porque ela preferiu assim, porque ela teria mais chances. Mas enfim, ela dá muito realismo e humanidade para aquele papel, ela dá várias camadas para aquele personagem, é a mãe dedicada, esposa devota, mas também é uma mulher forte, uma mulher que tá cansada de ser subjugada pelo marido e que às vezes explode, mas que às vezes é tão carinhosa. Tem muito ali, e ela, eu acho que deixa sim um filme um pouco mais com cara de cinema, porque é bem realista, é bem expressivo, é intenso, é maravilhosa a Viola Davis. Nem vi a peça, mas imagino que deva ter merecido mesmo todos os Tony Awards, porque é uma história bem bacana, mas como filme eu acho que não deveria estar indicado. O Denzel Washington tem muita chance, a Viola Davis quase certeza, mas acredito que são os únicos prêmios que vai levar. Até o Último Homem, dirigido pelo Mel Gibson, indicado a 6 Oscars, essa é mais uma história real, do soldado Doss, que durante a Segunda Guerra teve a permissão para ir para a batalha sem carregar nenhuma arma. Ele foi para salvar vidas, não para atirar. É o único filme da lista que eu não gosto. E eu não gosto desse filme porque ele tem uma questão moral que me afastou dele e que eu vou falar dela, mas essa questão moral é do filme. Não é o Mel Gibson, é o filme. O filme me incomoda. Até porque com o Mel Gibson todo mundo tem uma questão moral. Mas vamos começar pelos méritos. É importante você saber que guerra não é limpinha, não é heróica, não toca uma música legal quando você morre. Normalmente o tiro vem de onde você nem vê, é um caos, é desumano, é um monte de menino que nunca vai estar preparado o suficiente para aquilo, e quando eles morrem tem tripa e sangue para tudo quanto é lado, e quem sobrevive tem que andar por meio disso, e as pessoas ficam surtadas e elas começam a atirar sem nem ver se estão atirando no amigo ou no inimigo. Guerra é um caos que mata qualquer pingo de humanidade, e a cena de batalha dele é bem eficiente em mostrar isso. É gráfico, é horroroso, é de revirar o estômago, mas é importante. E ele é muito habilidoso em criar uma tensão prévia para isso. Porque para chegar na batalha, eles têm que subir uma cordilheira, na qual tem uma escada feita de cordas. Os soldados vão subindo aquilo bem lentamente, e a câmera passeia pelos rostos apavorados deles, porque eles não fazem ideia do que eles vão encontrar ali em cima. E depois a câmera afasta e mostra o quanto eles são insignificantes naquela cordilheira. É um trabalho bem bonito da direção do Mel Gibson nesse sentido. Mas mesmo na cena de batalha, tem uma parte em que 2 soldados, eles olham um pro outro e gritam, e eles fazem uma expressão que é muito engraçada antes de gritar, dá vontade de rir, só que eles explodem em seguida. Achei bem inapropriado você fazer uma piada antes de explodir 2 seres humanos. E tem o Hugo Weaving, que é uma baita esnobada como ator coadjuvante, porque ele deveria estar indicado, porque ele é maravilhoso. Ele é um homem que foi completamente amargurado pela guerra e se deixou levar pelo alcoolismo, então ele tá sempre tremendo e com uma expressão bem amargurada mesmo. E por mais que ele seja um personagem detestável, porque ele bate nos filhos da mulher, mas você percebe a humanidade dele. O Andrew Garfield, eu também achei ele ótimo, e eu falo um pouco mais sobre a atuação dele no programa de melhor ator, que você pode ver. Mas o filme, infelizmente, não é só a cena de batalha e os 2 atores. Filmes de guerra são narrados mostrando apenas um lado na maioria das vezes, ok? E por isso, um lado é narrado como o herói e o outro é narrado como o inimigo. Normalmente as narrativas são assim, ok? Então, os americanos chamam os japoneses de Japs, de uma maneira pejorativa, que eu aposto que o Mel Gibson chamava de Jews, secretamente. Mas ok, isso são os americanos fazendo aquilo porque os americanos veem eles como inimigo. Mas não é só isso. E inimigo não necessariamente tem que ser desumanizado. E o que ele faz nesse filme é desumanizar todo um povo, o que eu acho que é um problema moral bem grave. Em um certo momento, um dos médicos fala que os japoneses são monstros que fedem. O Andrew Garfield tem pesadelos e que ele está sendo empalado por japoneses. Em um outro momento, um general fala que eles estão lutando contra Satã. Mas esse é o imaginário que os americanos fazem deles, não é quem eles são de verdade.
Não. O Mel Gibson realmente transforma os japoneses em Satã nesse filme. Eu quero que alguém me cite uma açãozinha humana sequer de um japonês nesse filme. A única que me citaram é um ritual que um deles faz para se matar. Ou seja, a única ação de honra que a pessoa tem é para si mesma, é para se matar. Tirando essa cena, eles sempre surgem do nada com expressões assustadoras, berrando e saindo atirando em todo mundo. Eles atiram em corpos que já estão mortos no chão. E até na rendição deles, eles são desonestos e jogam bombas nas pessoas, do tipo, eu vou morrer, mas eu vou matar todo mundo junto. E o filme também não problematiza nem um pouco que os americanos matem tantos deles incinerados dentro de uma tocaia, como se eles fossem baratas. E a cena que o Andrew Garfield ajuda um deles e ele se sente grato, não é pra humanizar os japoneses? Não, é pra santificar ainda mais o Andrew Garfield, que, meu Deus do céu, que homem santo neste filme, não? Porque todos os americanos nesse filme são tão nobres. Mesmo aqueles que cometem algum ato que faz você não gostar deles no início, no final eles vão fazer algo pra se redimir. Aqueles que são brutos no início vão falar, nossa, eu agi errado, você tinha toda a razão. Eles são sempre mostrados como os grandes heróis. Mas o filme é antibélico, porque mostra que a guerra é um horror, porque o Andrew Garfield vai pra guerra sem armas. Não. O Andrew Garfield vai pra guerra sem armas por uma questão pessoal. Ele não acredita que ele deveria pegar armas por causa da religião e porque ele tem um trauma, inclusive, que coisa baranga horrorosa a inserção desse trauma pessoal na vida dele no filme, né? Ele não é contra aquela guerra, e acho que isso fica claro desde o começo, quando ele vê no cinema a cena dos nazistas aparecendo, ele faz um beicinho do tipo, deveria estar fazendo alguma coisa a respeito. E principalmente depois que ele fala para um general que quando os japoneses atacaram Pearl Harbor, ele levou aquilo pro lado pessoal. Antibelicistas não vão pra guerra, não importa se carregando arma ou não. Principalmente eles não vão pra guerra porque entenderam que um ataque para um país inteiro foi algo pessoal. O filme é profundamente maniqueísta para que você assuma, sim, que os Estados Unidos eram o lado certo daquela guerra e que os japoneses eram Satã. E maniqueísta também para você achar que Dawes é o cara mais perfeito e santo deste planeta. Meu Deus, que filme brega. Tem beijo em câmera lenta, tem surra em câmera lenta, tem briga com o irmão em câmera lenta, tem ele ajudando o homem coitadinho na rua, tem a Bíblia com a foto da mulher dentro que ele fica olhando o tempo todo e ele não pode largar aquilo porque aquilo é tão importante. Que filme brega pra caralho. As cenas de batalha parecem um outro filme. E o restante das cenas parecem dirigidos por alguém que é completamente inábil em despertar emoções, então apela para um sentimentalismo bem baranguinho. Quem é que tem a ideia de colocar o Vince Vaughn pra fazer um cosplay cômico ruim do sargento do Nascido para Matar? Aquilo ficou bem ruim, que ideia bosta. Então é isso, eu tenho um problema moral com um filme que me afastou dele, eu não acho que é aceitável você retratar um povo inteiro como desumano em 2017, mas independente disso, eu acho que tirando as cenas de batalha, como eu disse, são muito bem dirigidas, o resto do filme é ruim mesmo. A Qualquer Custo, ou Hell or High Water, indicada a 4 Oscars e dirigido pelo David Mackenzie, cujo trabalho eu não conhecia até então e que me surpreendeu bem positivamente. O filme conta a história de 2 irmãos, um falido, que é o Toby, interpretado pelo Chris Pine, e o outro que acabou de sair da prisão e tem um temperamento bem explosivo, que é o Tanner, interpretado pelo Ben Foster. Eles têm um plano muito bom, mas que eu não vou dar muito spoiler, mas isso envolve assaltar bancos. E ao assaltar bancos, eles começam a ser perseguidos pelo policial, interpretado pelo Jeff Bridges, que está indicado ao Oscar de ator coadjuvante. O roteiro original é um dos meus preferidos, não acho que tem muita chance, acho que o de Manchester é melhor e tem mais chance, mas ele também é muito bom. Ele tem a clássica estrutura do faroeste, o jogo de gato e rato entre homens solitários. Ele tem aqueles personagens meio clichês, mas isso não é uma crítica, alguns clichês são importantes para filmes de gênero. Então ele tem os irmãos que muito diferentes entre si, um que é o bonzinho, inteligente, e o outro que é o cara que é a ovelha negra da família, e ele tem o policial que pega o último caso antes de se aposentar. Há um desenvolvimento lento, assim como nos faroestes, mas é uma tensão que está sempre latente, então ele nunca fica tedioso. E é um roteiro que não é nada de fala expositiva. Tudo que você precisa saber está no roteiro de uma maneira bem orgânica, nunca por falas desnecessárias, as falas são muito bem construídas e bem inseridas no momento exato da trama. Porque é importante que você vá entendendo o plano deles, ao mesmo tempo que você vai entendendo a relação familiar frágil deles e ao mesmo tempo que você vai entendendo o quanto o trabalho do Jeff Bridges é tudo que ele tem.
Me lembrou muito os faroestes dos irmãos Coen, tanto no roteiro quanto visualmente, acho que tem uma pegada um pouco parecida, mas com um elemento contemporâneo que é bem interessante. O filme é uma crítica bem alfinetada ao capitalismo selvagem dos bancos, e é curioso que ele pegue um gênero bem clássico, que é o faroeste, para falar de algo bem contemporâneo, que é a crise financeira dos Estados Unidos, que começou lá em 2008 e tem tudo a ver com essa questão de hipoteca e bancos que o filme trata. Tem uma hora que o parceiro do Jeff Bridges, interpretado pelo Jill Birmingham, que tá ótimo inclusive, fala pra ele que no Texas as pessoas tomaram tudo dos índios e agora os bancos estão tomando tudo delas. É uma fala legal porque sintetiza muito bem o que o filme tá falando, que é esse ciclo das pessoas tomando as coisas uma das outras, e a crise que isso causa não é só financeira, mas é também moral. Eu destaquei uma fala específica, mas isso é mostrado bem além das falas. É bem interessante quanto o filme mostra isso visualmente. Conforme a câmera vai acompanhando o carro dos irmãos, você vai vendo placas de vende-se, aluga-se, queimadas, gente que tá perdendo tudo. Você vê pichações que escancaram uma mensagem de pobreza. E a crise moral, né? O preconceito, a xenofobia. É impressionante como os texanos nesse filme ofendem os mexicanos e os índios a cada 5 minutos. E é o Texas, né? Todo ser humaninho ali tem uma arma e é meio tenso você ver as pessoas se ofendendo com uma arma no bolso. A direção é bem elegante, tem uns travelings bem bonito desde o início, mas também quando ele acompanha o carro dos irmãos parece um road movie de assalto. E os personagens são bem construídos, não só pelo roteiro, mas também pelas atuações. São atuações muito boas. Essa é a melhor atuação da carreira do Chris Pine. Que bonito rosto. Ele tem um olhar vazio, mas bem obcecado com o plano dele. E o Jeff Bridges também tem essa característica da obsessão, só que no caso dele é do trabalho. Você percebe que é um vazio ali do que ele vai fazer quando ele não tiver mais aquele trabalho. Mas o que mais me impressionou foi o Ben Foster. Ele é 100% do tempo assustador. E ele não é assustador porque ele é uma pessoa ruim, porque você percebe que ele não é. Ele é um cara que faria tudo pelo irmão, que ama profundamente aquele irmão dele, mas ele é assustador pela imprevisibilidade dele. Ele tem um olhar bem psycho. É uma atuação muito boa. Eu acho que ele talvez merecia indicação tanto quanto o Jeff Bridges. E o desfecho do filme é o duelo moderno. São dois homens que, ok, não estão com uma arma na mão se ameaçando, mas tem muito conflito naquelas palavras trocadas, ao mesmo tempo em que há um reconhecimento de semelhantes ali. Eles são os homens semelhantes que estão de lados diferentes do conflito, mas ambos são solitários e têm uma obsessão. Dos 5 filmes que eu falei hoje, é o meu preferido, seguido bem de pertinho pelo Estrelas Além do Tempo, mas a chance dele ganhar é tipo -1. Ele tem pouquíssimas chances a todos os prêmios que ele está indicado. Então é isso. Comente aqui sobre o que você achou, dê os seus palpites e pitacos também. Siga nas redes sociais, vamos continuar conversando por lá. Assista aos programas que já foram sobre o Oscar. Já foi diretor, ator, atriz, já teve um programa falando como você pode ganhar o bolão. E ainda nessa semana um programa com La La Land, Manchester à beira-mar, Moonlight e A Chegada. Se inscreva caso ainda não esteja inscrito e volte sempre.